Capítulo 348, segunda etapa. Autor, Caleb Piccoli Camargo. Revisão, Stronkirk. Apesar da imensa comoção, Guanlong fez alguns gestos com suas mãos, fazendo a multidão se acalmar. Isso nunca havia ocorrido, afinal, tirando alguns alquimistas soberanos privilegiados, praticamente ninguém tinha conhecimento de outros tipos de chamas, além das 128 dispostas ali. Alguns olhares pareciam acusar o jovem de trapaça e obviamente muitos de seus concorrentes tinham os mesmos pensamentos. Kongwei disse para ninguém intervir, era bom ter um pouco de emoção, senão a diversão ficaria de fora. Guanlong ficou um pouco preocupado, mas retornou ao seu estado tranquilo e continuou conduzindo seu trabalho. Certo. Começaremos imediatamente a segunda etapa, baseada nas ervas espirituais. É algo básico, para um alquimista, não importando seu rank, ter um profundo conhecimento sobre os ingredientes que usa. Sendo assim, cada um receberá uma pilha de ingredientes, contendo exatas 1000 ervas espirituais, dos mais variados tipos. Vocês devem encontrar as 6 ervas terrenas de 5 preciosidades que estão dentro deste monte. Porém, estas ervas devem estar na fase de brotamento. Guanlong. O teste era bem completo, a ideia era analisar o conhecimento de cada competidor. Todos ali sabiam que as ervas espirituais eram divididas em ranks, sendo eles selvagens, mortais, terrenas, singulares, santas, celestiais e divinas. Além disso, cada rank era dividido em 30 preciosidades, variando conforme a raridade da erva. Também haviam os estágios, que determinavam o crescimento da planta, são eles, brotamento, perfilhamento, colmos e maturação. É necessário entender que como todos os ranks, com exceção do Dao marcial, sofriam alterações de região para região. Por exemplo, haviam locais, em reinos superiores, onde ervas espirituais singulares e até mesmo santas, eram tão comuns quanto grama e recebiam outra nomenclatura. Todavia, no momento, para muitos isso era algo além de suas imaginações, com poucos tendo conhecimento destes fatos. Guanlong então moveu suas mãos e o chão sob os jovens mudou, lentamente uma fenda se abriu e dela se levantou uma bancada, na qual havia uma pilha de ingredientes. O tempo limite para essa prova é de 20 minutos. Como a anterior, tanto o tempo quanto a precisão são importantes. Tenham cuidado. Guanlong. Ele esperou todos se posicionarem perto de suas bancadas e então deu a ordem para iniciarem. Rapidamente, vários se jogaram sobre os ingredientes, procurando freneticamente pelos 6. Todavia, os mais experientes não eram tolos. Kong Tao e Kong Xia estavam parados, observando as 1000 ervas à sua frente. Algumas eram tão pequenas quanto uma unha e outras tão grandes quanto um braço. Primeiramente eles analisavam toda a pilha com seu sentido divino, identificando as ervas selvagens e mortais. Feito isso, eles as retirariam da pilha e novamente analisavam os ingredientes, desta vez retirando qualquer um acima de uma erva terrena. Depois era preciso analisar as preciosidades e assim por diante, resultando em uma análise baseando-se na eliminação. Todavia, por mais simples que pareça tal técnica, ela era algo de grande complexidade. O sentido divino é como um sonar, mas com uma precisão perfeita, como se fosse um olho mental. A ideia era simples, você enviava ondas de energia mental, a qual diferente do que da energia, não se dispersava facilmente pelo espaço, sendo assim, o cultivador conseguia manter uma conexão. Essa conexão era o que permitia as vibrações, do impacto da energia mental com os objetos no exterior, serem enviadas para o cérebro do cultivador. Porém, havia coisas que interferem nesse sonar como, por exemplo, o Qi e as energias. Estes dois últimos, têm a capacidade única de interagir, tanto com o material, quanto com o espiritual, sendo assim, facilmente podendo afetar o sentido divino. Por isso que em uma batalha extremamente caótica, com o Qi do local em completo caos,
fica quase impossível usar seu sentido divino. Um pouco de que, é como uma vela acesa na escuridão para o sentido divino, por isso que facilmente se pode detectar a presença de outro cultivador a longas distâncias. Então, a análise de uma pilha, com 1000 ingredientes, dos mais variados tipos, tanto de que como energia, não era algo fácil. Era como olhar para a luz de 1000 lanternas, sem conseguir ver elas, e ter que escolher uma lanterna apenas por sua luz. Sendo assim, o sentido divino de quem estava fazendo tal movimento, era surreal, não era à toa que Conchia e Kongtao eram os mais poderosos alquimistas soberanos. Isso ficava evidente quando ambos não levaram muito tempo com a primeira parte e rapidamente moveram suas mãos, fazendo 350 ingredientes saírem da pilha, todos eles eram ervas selvagens e ervas mortais. Enquanto isso, Li Shang continuava de braços cruzados, andando em volta da mesa, observando de todos os lados. O que deixou vários surpresos, não era mais simples utilizar seu sentido divino. HMPF. No fim foi apenas sorte. Provavelmente encontrou alguma técnica antiga escondida em algum lugar e só treinou ela por toda a vida. Sim. Realmente essa provavelmente é a situação aqui. A multidão lentamente retornou às conversas e aos julgamentos. O jovem que antes causou grande comoção, agora parecia um garoto inexperiente, observando algumas novidades. Rapidamente 10 minutos se passaram, nesse meio tempo, Kongtao e Kongtia já haviam encontrado metade das ervas. Alguns outros alquimistas, também de 7 estrelas e 6 estrelas, já haviam encontrando uma ou duas. O Jiang havia encontrado duas. Ele tinha um olhar orgulhoso dançando em sua face. Todavia, uma leve pitada de ódio era direcionada para um jovem não muito longe dali. Quando ele viu Li Shang junto de Si Mei, ele ficou irritado, mas a aparição de alguém muito mais forte que ele, o fez recuar. HMPF. Espere só, você encontrará o seu fim neste local. O Jiang murmurava em seus pensamentos. Ele havia ficado um pouco atônito pelo desempenho de Li Shang na etapa anterior, mas ao ver seu olhar perdido na segunda etapa, ele claramente pensou o mesmo que a multidão. Foi pura sorte. 12 minutos, 15 minutos, 16 minutos, 18 minutos. Vocês têm 1 minuto. Guanlong. Li Shang permanecia olhando, como se estivesse meio perdido. Todavia, ao ouvir as palavras de Guanlong, ele rapidamente se moveu. Com um simples floreio de suas mãos, todos os ingredientes levitarão. Era como na etapa anterior, os ingredientes giravam ao seu redor, como elétrons ao redor de seu núcleo. Li Shang parecia perdido no olho de um furacão. Todavia, lentamente, neste 1 minuto, Li Shang fez rápidos movimentos com suas mãos, em cada um ele puxou um ingrediente para fora da corrente de ingredientes que passavam por ele. Sua capacidade era tão grande que ele pegava ingredientes que não estavam na sua linha de visão. Kong Wei chegou a se levantar um pouco de seu assento, de tanto se inclinar em direção ao jovem. O rosto de Wu Jiang era vermelho, cheio de raiva e desgosto, o maior desejo de sua vida era Si Mei, mas ela o ignorava completamente, todavia, parecia estar em bons termos com esse garoto, isso era algo que ele, um orgulhoso cultivador jamais poderia deixar passar, a mulher que ele quer está andando com outro. Isso era motivo suficiente para ele querer trucidar Li Shang. O tempo acabou. Guanlong. Rapidamente, vários assistentes foram até as bancadas e começaram a examinar. Para analisar as mesas do antigo top 10, foram destacados alguns anciões, demonstrando algum respeito pelos jovens talentos. Todavia, para a surpresa de todos, Guanlong em pessoa foi até a mesa de Kali. Todavia, ao olhar para a mesa do jovem, um leve desapontamento brilhou em sua face. Eram somente 6 ervas. Aqui tem 10. Guanlong. Não, tem 13 ervas terrenas de 5 preciosidades, todas na fase de brotamento. Li Shang.
Guanlong olhou para o jovem, seu rosto era sério, o garoto estava tentando ludibriar um ancião. Guanlong era um homem justo e benevolente, mas não era bom tirá-lo do sério. Todavia, quando ele ia repreender o jovem, uma mão tocou em seu ombro. Ele virou para o lado e viu Kongwei sorrindo para ele. Diga-me. Por que você diz que são 13 ervas? Kongwei.